chegando perto da metade do ano, isso eu fico de cara, nesse corre-corre danado da gente. Tudo certo aqui com as minhas parças, Bela Gil, Gabriela Prioli, Larissa Luz, e tudo mais do que certo, porque hoje a gente recebe a atriz Clara Monécke. Abrir o relacionamento ou não, eis a questão. E, pelo jeito, é uma questão muito interessante, porque dados recentes revelam que a busca online sobre o tema cresceu mais de 280% nos últimos 2 anos. E o Brasil registrou um pico de buscas por relacionamento aberto em 2023. A questão que eu sempre coloco é, mas será que funciona para todo mundo? Para aquecer a conversa, a gente convocou a atriz Fernanda Nobre, que conta essa história sob o ponto de vista dela. A maior fantasia que as pessoas têm sobre o relacionamento aberto, que é completamente diferente na prática, é que acham que a nossa vida é uma festa. Desculpa decepcionar vocês, mas é igual, é só uma questão de não viver na hipocrisia. É um posicionamento político e uma vontade de ter uma relação com mais diálogo, mais honestidade. A gente faz parte de gerações que não se falava sobre isso. Não existia uma outra forma de se relacionar. A monogamia ela era imposta, ela era implícita. A gente começava os relacionamentos e eles eram monogâmicos. E a nova geração ela começa as suas relações se questionando no diálogo entre duas pessoas, falando é aberto, não é? É monogâmico, não é? Mas o importante é escolher. É importante ter diálogo e ter uma escolha consciente com o seu parceiro ou parceira. Mas tem gente que acha que a partir do momento que você começou a experimentar a não monogamia, você não pode sentir ciúmes. E não, gente, não é assim. Não seja tão severo com você mesmo. Porque ciúmes é um sentimento. É um sentimento que a gente tem que aprender a lidar como qualquer outro. A única diferença é que na monogamia, no amor romântico, o ciúmes, ele é usado quase como uma prova de amor, né? Ele é romantizado. E na não monogamia, você tem que aprender a se responsabilizar pelo que você sente. Eu vou ter que aprender a lidar com aquilo. Eu vou ter que aprender a me entender com aquele sentimento e não invadir o espaço do outro. Entende? Se a pergunta foi para mim, não. Sinceramente. Posso puxar de você? Não entendo. Você, antes da gente ouvir a Fernanda, você falou, mas será que isso funciona? E eu acho que o ponto crucial aqui é, porque o relacionamento monogâmico tem funcionado ou a gente tem fingido que ele funciona? Sim, sim. Aí eu acho que são duas questões paralelas. E também não tem o para todo mundo. É para todo mundo? Não. Eu acho que nada é para todo mundo. A questão é a gente ter um padrão imposto. Gente, vamos lá. Quer monogâmico? Show, reflita e viva. Quer não monogâmico? Show, reflita e viva. Exatamente. Então... Não monogâmico, monogâmico, relacionamento Cara, aberto. eu acho que a internet cria um local de debate muito grande. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque eu converso muito com minha amiga Letícia, que ela adora o programa, super fã de vocês. Beijo, amiga. E a gente conversa muito sobre isso porque nós somos monogâmicas e dentro do nosso grupo de amigos nós somos meio que quase as únicas. E fica uma guerra, virou uma guerra, né? É quase uma guerra política mesmo, de assim... Nesse ponto de vista, Esse é ruim, esse é bom, esse é saudável e este não é. Este faz bem e... Cara, eu acho que não, as outras são as moderninhas, você é a careta? As outras são as moderninhas. Ou seja, os não monogâmicos estão fazendo aquilo que eles julgam que é ruim nos monogâmicos. Sabe, eu acho que assim, Entendi. o ciúme, a posse, ele não faz parte de um tipo, um modo de relacionamento, ele faz parte das pessoas. Então você pode ter um relacionamento abusivo, um relacionamento opressivo, dentro de uma relação aberta. Claro que sim. Exato. Entendeu? E da mesma forma que você pode ter uma relação saudável, respeitosa, dentro de uma relação monogâmica. Eu acho que é tudo sobre a conversa. Eu acho que as pessoas acham assim, é uma relação aberta, então vou sair daqui, vou sentar em qualquer lugar. Eu acredito que cada um tenha o
o seu modelo de relação. Não, esse eu acho que é o fetiche, como a Fernanda falou, né? Assim, Isso é que as pessoas imaginam que é uma bagunça. Eu acho que as pessoas... Também não é Pra bagunça. mim não dá. Pra mim, eu me coço toda só de pensar, parece que não é alergia. Que eu acho que tem que entender, antes de criticar isso, vai ler, vai entender de onde vem a monogamia, por que fomos criados, por que foi institucionalizado esse padrão na nossa sociedade, porque está muito atrelado à propriedade privada, está atrelado à questão do controle do corpo do outro, a questão do controle do desejo do outro, da instrumentalização do desejo do outro, no sentido de que a pessoa só é feliz se ela nega o desejo do outro. Ou seja, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... Então, aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, tipo, nivelando para baixo. Não, cara, mas apoia o outro. Mas um relacionamento monogâmico não precisa ser desse jeito. Não precisa, assim. mas essa é a essência. Isso que eu tô falando. Por isso que eu falo, você pode ter um relacionamento monogâmico saudável e você pode ter um relacionamento não monogâmico não saudável, mas a gente precisa entender o fundamento de cada um. Na não monogamia, por exemplo, a hierarquia, né, dos afetos é muito mais horizontalizada. Eu, por exemplo, tive um relacionamento, um casamento de quase 20 anos que não tinha exclusividade sexual, mas ele ainda era pautado em alguns lugares em fundamentos monogâmicos. Por exemplo, o meu ex-marido não gostaria de saber... Ele sabia que eu tinha relacionamentos outros, mas ele não queria saber. Eu seria... Então, isso, em algum lugar, me privava de exercer o meu desejo na sua integridade, digamos assim, do tipo... estar com outro publicamente e coisas do tipo. Então, eu acho que é algo a ser muito conversado, muito estudado, para a gente poder, o que vocês falaram, escolher. Isso é o mais importante. E entender o que funciona na vida de cada um. Total. E não se cobrar tanto, porque quando eu vejo muitas pessoas falando assim, quando vê, nossa, a Bela é tão desconstruída, ela é tão evoluída, ela é tão madura, como que ela consegue chegar? Poxa, gente, eu acho maravilhosa a não monogamia, mas eu não consigo. Já se colocando num lugar de menor por não conseguir, isso é cruel com a gente. Porque eu não sou mais evoluída que ninguém, exatamente, gente. Quando eu penso sobre a não monogamia, a evolução e o amadurecimento em relação a isso, eu penso que a gente precisa primeiro passar pela nossa história, pela nossa individualidade, a nossa relação com o afeto, a nossa construção com o afeto. Nós sabemos, cada uma na sua particularidade e diferença, que a gente tem outra relação, nós, mulheres negras, com o afeto, com o acesso a isso. Então, não é tão simples pensar em descolonizar o afeto, assim. Então, é um processo difícil. E tudo que vocês falaram, assim, podem ter relações monogâmicas com diálogo, que ela falou assim, não, é só questão de ter diálogo. A gente pode ter uma relação monogâmica saudável com diálogo e se respeitar dentro disso, não achar que a gente é menos evoluída ou etc, porque não consegue abrir uma relação. E eu vejo muitas pessoas, inclusive, abrindo a relação como uma forma de salvação para uma relação que já não tem mais jeito. O que acontece, por exemplo, eu vivi 3 relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento. E era paixão? Era paixão, Calma, era você amor. namorou 3 anos, você namorou 20 anos, 3... Eu fiquei casada quase 20 anos e durante um pouco mais da metade do relacionamento, eu me apaixonei e eu pude viver, porque ele sabia que eu vivia, ele só não queria saber, conversar sobre, e eu respeitava, e isso deu muito certo. O nosso casamento, ele não terminou por causa de relacionamentos outros. Terminou por outras questões, mas hoje eu enxergo que se eu tiver um relacionamento hoje, talvez, eu queira viver outros com mais
liberdade, entendeu? Por exemplo, ter um namorado, vários namorados, na verdade, né? Porque eu acredito que dá pra gente amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu super acredito, eu vivi isso e é muito gostoso. Não existe ciúme na história da sua vida. Eu sou uma pessoa que é uma questão, né? É o ciúme. Eu não tenho, Astrid, isso é uma questão, eu já tentei levar para terapia, sei lá, eu não sei, talvez eu tenha nascido desprovida dessa coisa muito... Aí é que eu acho que tá a evolução. Porque o ser humano que não sente ciúme, eu acho isso uma evolução. Mas talvez eu nunca talvez eu nunca tenha chegado num relacionamento que tenha me levado para esse lugar. Porque o meu relacionamento com o JP era muito saudável. Não cabia ciúme no relacionamento. Insegurança. Porque não ciúme cabia. É diferente da insegurança, né? Então, a gente tinha muita segurança. Mas eu acho que a segurança, ok. Mas eu sou uma pessoa muito segura do que tá, ainda mais que eu vivo em 2 estados diferentes. O meu pacto é meio parecido com o pacto que o JP queria imprimir. Não me conte nada. Eu não preciso saber de nada. A gente está falando do âmbito particular, pessoal, porque quando eu falei, eu vejo como superior, como mais evoluído. Estou falando do meu pensamento, não é ninguém que falou assim, eu sou superior por causa disso, não. Claro. Então não é uma guerra de monogâmicos contra não monogâmicos, é cada um dando a sua opinião particular. Quando a gente fala, por exemplo, de países africanos, a gente vê poligamia, as mulheres lutando pela poliandria, porque é uma coisa... Pode perguntar para ela se ela conhece alguém. Pergunta se ela conhece alguém. Porque eu vejo que é diferente, uma outra relação, né? O seu avô era o meu avô... vivia essa dinâmica. Ele era um chief dentro da comunidade dele. O que é um chief? Chefe, né? No português... Mas é uma posição social, hierárquica dentro da sociedade, na Nigéria, ali na área onde eles moravam. É uma pessoa que tem um prestígio, é um cara que tem uma condição e que não pode só ter, precisa distribuir pela comunidade para ter esse título. Então, para você ter mais de uma mulher, você tem que ter a condição de sustentar esse relacionamento. E lá, eu acredito que as questões emocionais não eram postas em primeiro lugar, e sim monetária. Você pode ter 2 mulheres, você pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Então, é sobre isso, porque você vai ter um filho, você vai sustentar, essa mulher tem que morar, essa mulher tem que comer, essas crianças. Mas essas mulheres se submetem a isso por quê? Porque é cultural. É cultural. Não é questão de se submeter, é estar. É um Mas rolou um movimento das mulheres da poliandria querendo também esse direito, né? Alguns países africanos acontece já isso. Mas, assim, o que eu sei que é da relação que eu tenho com a minha família, com o meu avô, ele teve por volta de, sei lá, 15, 16 mulheres. A minha avó, e lá, por exemplo, não há essa horizontalidade dentro da relação. Tem a mulher principal, que é a mulher que mora com você. Na casa principal. Uma casa maior, que tem maior detenção dos seus bens e os filhos. Então, assim, isso para mim é problemático. Porque onde estão essas outras mulheres? O que fazem? Sabe? Elas estão ali, mas assim, e o afeto? Com quem dorme? Será que elas também podem ter um outro homem? Claro. Isso eu já não sei. Mas eu acredito que com certeza não. Entendi. Então, assim... Ainda é meio ainda é patriarcal, né? É bem patriarcal.